Bom dia, que coisa boa, mais uma segunda-feira que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. Gente, eu vim de um retiro, vim de um final desde a metade da semana muito forte. Pastor Júnior nos convidou para passar 2 dias de jejum na minha casa. Irmã Zenate, posso ir levar uma turma e a gente ficar num jejum de 48 horas. Nós dormimos aí, a gente tem uma casa que seria assim, um apoio, né, para os jovens, geralmente do apoio jovem da Donep, que nas vigílias eles vêm de cidades nossas vizinhas. E aí eu vim de 2 dias que a gente estava num grupo, num jejum de 48 horas na minha casa, e já fui direto para o retiro. Então eu já estava cansada. E foi algo, gente, fora do comum. E lá eu não senti canseira, foi maravilhoso. Mas na volta depois, ontem, encerrou ali por volta, já era mais de 3 horas da tarde. E aí nos despedimos e peguei a estrada. Estava no Terra Santa, que hoje é outro nome, né? Trocou de donos, mas a gente ainda é conhecido ali, Guaratuba. E a gente não sabia que Curitiba teve, na sexta-feira foi feriado, e ali a praia dos paranaenses, né? E aí ficamos no trânsito, 2h30, parado praticamente, porque do lugar do retiro Terra Santa, para mim que moro em Piraberaba, daria 20 minutos na volta. E se transformou que chegamos em casa, já era noite, né? Já tinha passado o horário do culto, olhei no relógio, mas o corpo também estava dizendo: você não é mocinha, você estava num retiro com jovens e você tem que descansar. Então, graças a Deus, acordei nova em folha. Gente, fizemos nosso retiro, o tema era: o que é amor? Vocês não têm noção o que Deus fez nesse retiro. Começou sexta-feira com o café da manhã, sábado e domingo. 2 vigílias, foi algo sobrenatural. E o retiro da Donep não tem um joguinho de bola, não tem uma tarde livre. Eu digo que igreja nenhuma consegue fazer um retiro como nós fizemos. Se você quiser dar uma tarde livre, são eles que gritam: não, não, não. Nós queremos aprender a palavra. Foi lindo demais. Todos os nossos preletores foram adonepianos, pessoas que caminharam com a gente, são pastores, médicos, empresários, e todos caminharam comigo no apoio jovem. Então tivemos o Salomão, o Tiago, que são empresários da nossa cidade. Tivemos um médico, eu agora no momento não lembro o nome, também caminharam comigo. Ele me contou que começou no apoio jovem comigo, ele tinha 14 para 15 anos. Vestibular dele foi
Ele precisava passar numa federal e tudo debaixo de oração e caminhando com a gente. E hoje, além de médico, ele é um pastor. Então, algo muito lindo. E ele trouxe algo tão grande. O que é o amor? Em cima de 1 Coríntios 13, né? O tema era em 1 João. Mas aí ele linkou e ele foi para Coríntios. Aquilo que nós lemos e parece que a gente decora e não entende. O amor é sofredor. Você jamais vai conhecer o amor de Deus sem sofrimento. Que louco. Então é como se você tem que passar por algo que você... esse amor que a gente ama a Deus, mas é um amor humano. É um amor que a gente cobra. Se tu realmente me amasse, eu não estaria doente. O meu casamento não teria terminado. E é ao contrário. A gente precisa ser testado. Foi algo fora do comum. E ele contou uma experiência como médico. A esposa dele com um primeiro filhinho pequeno, bebê de 9 meses, aquele auge, casamento, né? Tudo era novo, filhinho com 9 meses, ela sai. E ele, como médico, trabalhando muito, ela sai para dar uma voltinha ali ao redor do condomínio com o filho de 9 mesinho, num carrinho. E vem um carro, pega ela em cima da calçada e ele recebe a notícia que o menino estava num hospital infantil com traumatismo. E a esposa, olha, o neném nós levamos chorando. Essa foi a notícia que deram para ele. Em outras palavras, o neném não deve estar tão mal. Mas nós levamos desacordada e ela não, acho que não acordou. Ele, como médico, no desespero, ele disse, primeiro eu vou ver ela estava desacordada. E quando ele chega no hospital infantil, já tinha um grupo de pessoas, até que ele vê a esposa. Quando ele chega lá, ela tinha acordado e estava numa sala de tratamento intensivo, porque tinham descoberto de quem ela era esposa. E aí ela já tinha acordado, chorando muito, porque ela soube que tinha acabado de sair para dar uma voltinha ali. Uma voltinha, que ela vou levar o neném a apanhar um pouquinho de sol. E aí ele vai ver o bebê, o menino. E quando ele chega lá, ele soube que o menino foi arremessado. Ele tinha um coágulo tão grande na cabeça que dava, diz que umas 3 cabecinhas dele para fora, assim, de um lado. E o médico disse, olha, quebrou e ele realmente está em perigo muito grave. Se mexesse para operar, nem isso daria para fazer. E aí o grupo de irmãos que estavam ali já abraçaram ele e disseram, olha, o médico, para mexer precisa o cérebro desinchar. E ele não morreu porque o crânio dele rachou, abriu. E aí expandiu, ele está com uma cabeça enorme. E aí, quando ele vai olhar como médico, olhar os exames que já tinham feito,
e ele viu que o menino precisava de uma intervenção direta do trono. Então ele diz que a primeira coisa que nós, seres humanos, iríamos fazer, Deus, onde é que tu estava que permitiu um negócio desse, né? Mas ele chama os irmãos da comunidade de fé, que ele já tinha sido desafiado para começar um trabalho. Ele tinha um grupo de crescimento grande e tinha sido desafiado para ser pastor daquelas pessoas, pela igreja a qual ele pertencia. E ali ele disse, olha, eu como médico, meu filho, está mais para o lado de lá do que para cá. Mas o Deus que eu creio, ainda que possa ter sido uma ação espiritual, o Deus a quem eu sirvo, nós vamos orar agora e ele vai desinchar o cérebro do meu filho e vai fazer algo que ele não precise mexer em nada. Eu creio numa intervenção de Deus após a oração. Se uniram, oraram, e ele não tinha nada o que fazer pelo filho. O que estavam fazendo era um procedimento correto. Tinham sedado, porque ele talvez sentia dor, e aí ele voltou para ver a esposa. Mas numa confiança tão grande, no outro dia ele ganha a notícia que o filho tinha acontecido um milagre. Então é lindo demais, né? E eu tinha prometido para vocês, né, que hoje a gente iria continuar os salmos. Mas diante do que nós ouvimos, eu quero continuar. Muito lindo e mais um pouquinho hoje sobre fé. Eu vi a reação. E conhecer a Deus, o amor de Deus. Quem é Ele? Tem tudo a ver com a fé ativada. Eu escuto aquele menino que eu cuidei, que eu vi crescer, que andou comigo, que foi para a faculdade de Joinville, do Apoio Jovem, ele passa em Florianópolis, e lá eu incentivo ele, tu se une a um grupo do Apoio Jovem que já tem. Então Deus é lindo, gente. De repente eu estou no quarto, ele já estava indo embora porque precisava trabalhar. E eu entro no quarto, o Senhor me diz, pega essa revista da Adonep e dá para ele. E quando eu dei a revista e ele abriu, tinha o Paulo, que é um médico, pediatra do Apoio Jovem. E ele começou a chorar, abriu, olhou, eu olhei ele com lágrimas, segurou a revista e disse, meu Deus, o Paulo. Eu disse, o Paulo estudou com você a faculdade, sim, mas o Paulo, foi eu que ganhei ele para Jesus. Eu estou vendo ele nessa revista da Adonep, faz anos que eu não vejo mais ele. Eu fiquei em Florianópolis trabalhando e ele foi para Itajaí. E ele disse, que coisa mais linda. Disse, foi o pai que mandou eu te dar a revista. Eu nem sabia que era o Paulo que estava contando a sua história de vida. Então eu quero aproveitar, fazer um convite para você, que quarta-feira nós temos um evento lindo em Joinville. Vai ser 40 anos da Adonep em Joinville. 40 anos, gente, é uma geração, né?
Vai ser no Bourbon, joia? Então você entra nas redes, tem muita propaganda, você vai ligar para o Alessandro, que é o responsável pelas compras do convite, e você está sendo convidado por mim de estar com a gente nesse evento. Nós vamos ter o nosso presidente mundial com a gente, trazendo a história de vida dele nesse jantar. Joia? Só entre em contato com o Alessandro, porque nós só temos 180 lugares. Está fechando, tá? Um abraço. E agora eu quero convidar você para entrar na palavra. Nós vamos começar com Hebreus 11:1, tá? Irmã Zenate, a fé, né? Falar um pouquinho de fé. Isso aqui é sobrenatural. Hebreus 11:1. Olha só, né? Eu quero ler, porque falar é uma coisa e abrir a palavra é outra. Ora, a fé é. A fé é. O que é? Ela é, irmã Zenate, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Então, ora, esse é um capítulo da Bíblia conhecido como um capítulo inteiro que fala sobre fé. Desde Abel, o segundo filho de Adão, tá? Isso aqui é muito profundo e fala da fé de todos os heróis da fé. E termina dizendo, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Fala de todos os heróis da fé, desde Abel, e encerra o capítulo dizendo, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Não é lindo demais? Então, a fé é o que, irmã Zenate? É a certeza das coisas que se esperam. Certeza, não é esperança. A fé é a certeza. Eu estou esperando, mas eu já peguei. Ninguém mais consegue tirar da minha mão, porque é a convicção de que eu já tenho, né? De fatos que não se veem. Quer dizer, na minha vida não se tornou realidade, mas eu já peguei. Eu encerrei na semana passada contando a cura, o milagre que aconteceu. Eu tenho 3 filhas com a mais velha das meninas. Eu encerrei o programa contando, né? Que no dia que eu ganhei o diagnóstico dela, que ela seria totalmente aleijada, totalmente, que ela nunca faria uma faculdade, nunca, e eu teria que conseguir um psicólogo para acompanhar ela durante toda a vida dela, para tentar ela se acostumar, que ela tinha nascido uma menina perfeita, tinha dado
A meningite, aquela mais terrível que existe, quando ela tinha 5 aninhos, Jesus a curou, mas que ela tinha ficado com sequelas no cérebro, que nem eu sabia, eu descobri 3 anos depois. E aí eu vim deste exame e desesperada, depois de um dia, ela ter passado por tudo que pudesse fazer com a cabeça dela. Ganhei dos médicos o diagnóstico de como ela seria. E eu peguei. E aí fui chorar para o Senhor. Eu já estava no ônibus voltando de Florianópolis. Naquele tempo nós não tinha algo especial na nossa cidade. Eu tive que ir a Florianópolis numa clínica especializada. Gente, na metade do caminho o Senhor disse para mim: você quer ela curada? Claro que eu quero. Então, visualize ela curada. Você teve facilidade para visualizar ela toda defeituosa. O médico te deu o diagnóstico e tu já viu ela com 15 anos totalmente defeituosa. Agora você tem que visualizar ela com 15 anos perfeitamente perfeita, e você tem que pegar. Se você pegar, deixa o resto comigo. Gente, lembra a história de Abraão, quando Deus diz para Abraão: sai fora da sua tenda, olha para o céu. Abraão olhou. Deus perguntou: você pode contar as estrelas? Pensa numa noite estrelada. Nós não conhecemos o céu. Como é o céu de Israel? A gente pensa que vê estrelas aqui, tá? Mas nós temos muitas nuvens por o céu. Mais lindo que esteja, tem muitas nuvens. O céu de Israel, se você está em Tel Aviv, senta na beira da praia, naqueles lugares que tem para sentar. Você passa a noite olhando para o céu e chorando, porque é a coisa mais linda. Lá chove muito pouco, né? Só a chuva seródia e a temporã. Então imagina um céu limpo, gente. Um azul que vai embora, e aquelas estrelas parece que elas estão soltas, assim, naquele azul infinito, tu vê elas separadas. Mas tudo lindo, é algo incrível. E Deus diz, então não é o tantinho de estrelas que nós vemos, naquela noite de lua linda. Você pode contar? E Abraão disse para ele: não, Senhor, é isso aí. Se está velho, assim será a tua descendência. Eu creio que ele devia estar ali naquele lugar. E aí o Senhor diz para ele: você vai ter 2 descendências. Uma que vai sair dos teus filhos, mas vai ter uma descendência espiritual. Agora você olha para a areia, ele deveria estar ali no mar. Outra coisa que nós não entendemos, a nossa areia é pó quase, né? A areia nossa da praia é quase pó. Mas a areia em Tel Aviv é um mar lindo. É tipo granuladinho, que dá para contar. Aí a gente diz: como que Deus mandou contar areia, né? O nosso pó, a nossa areia, que é quase um pó, não dá para contar. Mas a areia, aonde ele estava, dá para contar, porque são
como se fosse pedrinhas bem pequenininhas. Você põe na mão, é algo lindo. Ele diz, você pode contar areia? E aí, poxa, se ele não podia contar as estrelas, como contar areia? Ele disse, não, Senhor. Ele diz de novo, assim será a sua descendência espiritual. Então, você que está me escutando, Deus não nos colocou no lugar dos judeus, tá? A descendência natural de Abraão são as estrelas do céu, como as estrelas. E a espiritual é como a areia daquelas praias lá, que são pedrinhas que dá para contar. Entenderam? Uma areia grossa. Nós comemos uma farinha, na nossa região aqui, sul, que para o goiano é trigo. Ui, vocês comem isso? Isso não é farinha. Eu tenho muitos amigos goianos, pastor, e eles, cada vez que vêm para ficar na minha casa, eles trazem farinha, e eu brinco com eles, isso não é farinha para nós. Isso, quando meu pai fazia farinha, ele descartava, ele fica bravo. Eu digo, isso para nós é o caroço da farinha, entenderam? E aquilo para eles é farinha. Nós comemos o pó da farinha e eles comem o caroço, tá? Então essa é a diferença da nossa areia e da areia lá deles. Então, quando eu pisei, você não tiver nada no pé, não é que dói, mas faz uma massagem. A nossa areia é como o tapete da nossa casa, né? A gente ama andar na praia descalço. A deles, tu faz, ai, ai, porque dói. Então, é normal você chegar e ele já ter chinelinhos para vender próprio, para você não sentir dor no pé, tá? Olha a diferença. Mas, que coisa linda. Você entendeu que tem duas descendências. Nós nunca seremos eles, porque eles são algo especial para Deus. Nós fomos enxertados na verdadeira oliveira. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Joia? Podemos voltar. Gente, que lindo! E aproveitando que você ouviu as propagandas, tá? Eu quero deixar o CNPJ da Resgate, a Rádio Resgate, que é 42, eu queria que você anotasse, 780, 412, 1000 de trás para frente e tracinho 31. Nosso CNPJ da rádio, 42 780 412 1000 de trás para frente, traço 31. Por que que a senhora quer que eu anote? Se você está sendo abençoado pelo nosso programa e quiser o Senhor falar no seu coração, é esse o Pix da Rádio Resgate. Anzenate, eu não estou indo a igreja nenhuma e eu senti um desejo, eu tenho uma oferta e não sei aonde colocar. Deixa eu dizer algo para você. A Rádio Resgate, ela tem todo mês, o custo dela é R$5.000.
nós fizemos algumas propagandas, mas os pacotes de propaganda é a partir de R$150, baratinho. Então, para você fechar os 5.000, sempre a rádio fecha no vermelho, entendeu? Então, quem ama vem quanto faltou e ajuda. Você pode ser um colaborador, e eu digo para você que você vai colocar em terra fértil a sua oferta. Nós, como cristãos, precisamos ofertar, mas saber onde ofertamos, e essa é uma terra fértil, joia? Mas eu queria conversar com alguém da rádio. 999 39 41 7750. Você vai conversar com uma menina que é jornalista, minha filha espiritual, e o nome dela é Vivi, é ela que toca a rádio. Deus abençoe. Amém? Agora nós vamos para a palavra, ou vamos entrar naquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Gente, que coisa linda! Eu acabei de ler para vocês, né? Hebreus 11, que foi algo muito lindo. E agora eu quero ler para vocês Isaías 53, no verso 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Jesus, foi ferido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi o quê? Transpassado. Você lembra da lança que foi enfiada nele? Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. Ele precisou ser transpassado, ter o seu lado rasgado, para mim e você nascer nele, ser gerado nele. E esmagado é outra coisa. Ele precisou ser rasgado. A lança o transpassou. A lança o transpassou por quê? Por causa dos nossos pecados. Pecado é aquilo que, né? Alguém te cerca no trânsito, você descobre que alguém falou mal de você e você fica muito braba e vai ao encontro daquela pessoa, detona com a pessoa. Então, pecado não foi premeditado, aconteceu. Uau! Você caiu, escorregou, você não se jogou, você caiu. Isso é pecado. Agora, Isaías continua dizendo, e esmagado, tá? E esmagado, transgrediu a lei. Não cobice, não queira o que é dos outros, isso é pecado. Agora, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E aí continua, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho.
Se você estivesse na minha frente, eu ia dizer, repita comigo. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Qual é? O que é pecado, irmã Zenate? O que é iniquidade? É nós se distanciar dele, andando pelo nosso próprio caminho. Então, o evangelho não é eu andar pelo meu próprio caminho, e aí eu preciso de ajuda e chamo ele. Você pode ter essa vida, amar Jesus, andar pelos seus próprios caminhos, e na hora do aperto, chama ele, ele te responde. Se chamar com fé, em arrependimento, ele responde. Mas isso é vida com Deus? Não. Ele veio para dar a vida dele por mim. Ele morreu a minha morte, mas ele quer que eu viva a vida que ele trouxe para mim viver. E que vida é essa, Zenate? A partir do momento que eu entendo isso, eu não vivo mais para mim. Eu vivo para ele. Isso é vida. Se quer ter vida e vida com abundância, não é você andar como está aqui. Cada um começou a andar nos seus próprios caminhos. E aí eu sei que ele é real e eu quero a ajuda dele. Isso é o que a religião ensina. Às vezes você está até num culto, num grupo, olha, você está sentindo o Senhor aí? Eu cheguei na igreja e senti o Senhor. Isso é vida com Deus? Não. Vida com Deus é você entender que Ele morreu a minha morte e disse para mim, você entendeu o que eu fiz por ti? Entendi, Senhor. Então agora eu quero que você viva a minha vida. Aquela vida que eu entreguei por você, Zenate. Ninguém me matou, foi eu que me entreguei. A coisa mais linda é quando nós entendemos isso. O profeta Isaías, ele diz, eu entreguei as minhas costas. Ele diz, eu entreguei o meu rosto para vocês baterem. Mas não só bateram no meu rosto, me bateram até com chicote no rosto, mas arrancaram a minha barba. Você tem noção do que é arrancar a barba? Barba de judeu, não é uma barbinha que eu puxei um fio, é pegar aqui, ó, e arrancou a barba. Arrancaram a minha barba. Como ele ficou? Ele ficou com o rosto, a barba, é tudo isso aqui, né? Então, a barba arrancada, arranca tudo, tudo. Como ficou o rosto dele? Moído, como uma carne moída. O que sobrou? O que dava para ver? Irmã Zenate, eu quero dizer algo para você. Se você, na hora da ceia, lança a mão deste sangue, ele vai devolver para você o sacerdócio. Você vai entender o que é ser um sacerdócio santo. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você vai entender o que é isso. Você não vai ter medo. Quando alguém te contar, eu estou desenganado dos médicos, você vai dizer, eu posso fazer uma oração por você, aonde você estiver, pode estar no meio da rua. Você vai dizer, vamos sair aqui um pouquinho do lado e eu vou fazer uma oração e Jesus vai te curar. Você não vai ter medo de dizer, porque ele teve a barba arrancada.
para devolver para a minha vida e para a sua o sacerdócio. Ele apanhou tanto no rosto antes de arrancarem a barba, até com chicote. Foi cuspido, jogaram, escarraram sobre ele. Sabe o que é isso? Você imaginou alguém, um ser humano, receber isso no rosto? E para que isso, irmã Zenate? Para ele devolver para você a sua dignidade, tá? Dignidade, não importa o que fizeram com você, mas você tem que entender que para Jesus morrer no meu lugar, a morte de cruz, ninguém batia, ninguém arrancava a barba, ninguém botava coroa de espinho, não furavam a mão, sabia disso? Era amarrado os braços e amarrado as pernas, não tinha furo. Por que Jesus precisou verter sangue de 7 lugares? Porque eu e você temos que lançar mão desse sangue, beber este sangue e dizer: papai, tira da minha vida as marcas que me fizeram. É isso, ele veio toda humilhação para poder arrancar toda a humilhação da minha vida. Se nós tomássemos ceia da forma correta, não precisava ter um trabalho de cura interior, mas foi nos roubado. A essência foi nos roubada. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Qual é o que é o se desviar? Não é não vir na igreja, não frequento mais, como nós entendemos. O se desviar é cada um tomar o seu próprio caminho. Ei, ele deu a vida dele e ele quer fazer uma troca comigo e com você. Ele diz para mim e para você: eu tenho um alto e sublime caminho. O caminho que eu não pude continuar. Libertando, curando, chegou a hora que eu tive que me entregar. Eu quero vocês neste caminho, é o meu caminho. Que coisa mais linda. Amém? Você vai viver num alto e sublime caminho, um alto e sublime caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. O Senhor fez cair. O Pai fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado. Ele foi oprimido. Eu não posso ser crente e viver oprimida. Ele foi oprimido. Ele foi humilhado. Que coisa linda. Que coisa linda. Quero voltar. Joia, todo Isaías 53. Se quer levar alguém para Jesus, abra a Bíblia em Isaías 53 e manda essa pessoa ler. Pergunta se ela entendeu o que leu. Se ela disser que não, você vai explicar. Eu creio que era esse capítulo que o eunuco da rainha de Candace estava lendo naquela carruagem. Quando Filipe chega perto e pergunta: tu entendes o que lê? Ele diz: como que eu vou entender? E ali Filipe explicou para ele e levou ele ao batismo. Ele disse:
Agora que eu entendi, eu não sei se... Eu não vou encontrar ninguém na minha terra que explique. Você pode me batizar? E o eunuco o batizou. O Felipe batizou ele, né? E ele foi o primeiro missionário lá na Etiópia. Que coisa linda! Então é isso aqui, né? O que é fé? Fé é a certeza. Fé é um mecanismo que já está em nós. Eu tenho que pegar o que a palavra de Deus diz para mim e crer. Jesus não conquistou a vitória sobre o inimigo para ele, né? Não. Ele não deu a vida e não venceu o nosso inimigo para si mesmo. Não derrotou o pecado para si. Não sofreu o julgamento que viria para o pecador por causa dos seus próprios erros. Ele não precisava morrer. Ele sofreu por nossa causa, para nossa vitória. Agora, o nosso inimigo é o adversário completamente derrotado. Já foi derrotado. Todo demônio sabe que o nascido de novo, tem autoridade sobre ele. Não é forte isso? Eles sabem, mas eu e você, a maioria de nós não sabemos. Eles sabem que nós temos autoridade sobre eles. O nosso inimigo, eles tentam nos dominar. Eles tentam, trazendo decepções, dor, engano, desapontamento, colocam doenças em nós e querem nos manter na escuridão. Pela nossa ignorância, olha que forte, sobre o que realmente Jesus fez por nós. Ele quer nos manter na ignorância sobre o que realmente Jesus fez por nós. Tomando suquinho e pãozinho e dizendo que é um memorial, você nunca vai entender o que Jesus fez por nós. São forças espirituais que governam as doenças, que governam também as forças naturais. A verdade é que o adversário trouxe um grande vento, uma grande tempestade sobre o mar da Galileia, mas Jesus aquietou. Você sabe dessa história, né? Como a doença entrou no mundo, irmã Zenate, a morte física e tudo que produz a doença, a morte física, é resultado direto do nosso pecado. A maioria dos cristãos não gostam de ouvir isso, ficam bravos. Mas eu trouxe livros de Salmos para vocês, trouxe o primeiro livro de Salmo, não foi ele todo, os primeiros 8 capítulos e os 4 últimos, aonde fecha o primeiro livro de Salmo com o verdadeiro arrependimento de Davi. E o livro de Salmos diz que a nossa doença é consequência dos nossos pecados. E que muitas vezes Deus permite, ele não põe, ele não é autor de doença, mas ele permite, que é uma forma de nós reconhecer que somos duros, orgulhosos e ir para a presença de Deus. É a história de Jó, né? Então, a gente precisa conhecer da forma correta.
o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele quer nos manter refém, quando nós não sabemos a verdade. Gente, eu fui uma pessoa que do meu 0 ano até o 25, eu digo que talvez não tinha uma pessoa mais doente do que eu. De 0 a 25. Hoje eu já estou caminhando para os 70 anos. E dos 25 para cá, eu nunca mais tive doente. Nunca. 25 anos para cá, porque eu entendi. Desde os meus 25 eu entendi. Mas, dona Senate, se não tem, não aparece nada, aparece. Mas eu guerreio, tá? Eu guerreio. Eu tive um problema de pressão baixa, que eu fui proibida de pegar o carro. A minha pressão, além de baixa, ela juntava, ficava assim, chegou a ficar 4/5. E não tinha nada que fizesse levantar. Eu fui para um jejum, guerrear com aquilo. E acabou. Entende? Eu entendi, conhecendo a palavra, que é algo espiritual. E algo espiritual se resolve na presença de Deus. Lembro que eu contei no início do programa que o nosso médico contou, agora no retiro, um dos preletores nosso, menino, um jovem, eu digo menino, né? Porque hoje deve ter uns 40 anos no máximo, que ele, como médico, viu o filho se mexerem na cabeça do meu filho, ele vai ser uma criança com problema pro resto da vida. Não tem o que fazer, até para desinchar o cérebro, 9 meizinhos, precisa de um milagre. Juntou o grupo e disse, agora não é com os médicos, não é comigo, eu também não posso fazer nada. Correu para o Senhor de manhã cedo, estava desinchado, a cabecinha só com a marca que tinha tido um traumatismo. Coisa linda, né? Quando nós conhecemos o Senhor. E ali, ele se torna um homem de Deus, que hoje ele é um médico e um pastor. Nós estamos encerrando. Foi muito rápido, né? Hoje parece que eu falei 10 minutos. Mas eu quero orar com você. Papai, eu sei que tem um grupo grande nos ouvindo e eu quero colocar diante do Senhor. Convence eles disso. Não deixa eles na área confortável. Eu tenho um bom médico, ele está tratando de mim. Mas que eles se posicionem, Pai, entendam que Deus colocou neles um mecanismo tão tremendo. Isso está no nosso espírito. É a fé que pode transportar montes. Não existe dificuldade que Deus não possa mudar. Eu te agradeço, meu Senhor, e eu coloco diante do Senhor a vida de cada um que está nos ouvindo. Como eu quero, Senhor, ouvir os milagres que o Senhor vai fazer a partir dos programas que nós estamos colocando no ar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Joia? Hoje nós teremos aqui na Resgate um culto lindo. Ele é dirigido pelas mulheres. Nós começamos esse trabalho há uns 4 anos ou 5 anos atrás. Acho que é 5 anos já. E hoje
a preletora do nosso culto vai ser a Vivi. Eu queria conhecer ela, irmã Zenate. É a pessoa que toca a Rádio Resgate. Venha, ela tem uma história de vida sobrenatural. Que Deus abençoe.